Pronto. Iniciando gravação, então. Então vamos lá. Nós estamos comentando, né? Hoje nós vamos terminar essa parte de organização territorial do Estado, né? Estudamos o Estado unitário, o Estado autonômico, o Estado regional e o Estado federal, as várias formas, né, do Estado federal, o Estado federal de 2 níveis, 3 níveis, né, centrípeto, centrífugo, simétrico, assimétrico. Trabalhamos esses conceitos, vamos trabalhar hoje as competências, né, do artigo 21 a 24. E eu, então, iniciava comentando apenas, né, nesse momento onde nós vimos as eleições, né, presidenciais e para a parte do Congresso norte-americano, né, de senadores e deputados, lembrando que lá o mandato dos senadores é de 6 anos, aqui é de 8 anos, né, e o mandato dos deputados é de 2 anos, aqui é de 4 anos. E vamos depois comentar um pouco como é que funciona o Senado brasileiro. E as eleições norte-americanas, elas marcam muito uma lógica do federalismo, né? Ela é uma construção que foi feita a partir da Constituição de 1787, onde os estados federais que vão escolher, bom dia, Pamela, que vão escolher delegados que elegerão o presidente dos Estados Unidos. Então, até hoje, esse sistema, né, bem antigo, um sistema de 1787, ele ainda é vigente. A eleição do presidente norte-americano é uma eleição indireta, né? Então, são os delegados, são 538 delegados que escolhem o presidente dos Estados Unidos, né? Não é eleição popular direta, né? Ou seja, os eleitores escolhem os delegados e os delegados escolhem o presidente. Isso lá no início. E a ideia era, então, que cada estado que integra essa federação, que tem muitas competências, que elege os seus governantes, que elege, né, os seus senadores estaduais, elegem também os senadores federais, que representam o Estado no Senado Federal, né, elegem os deputados estaduais, elegem os deputados federais. Esses Estados-membros vão indicar delegados e esses delegados vão se reunir, né, deveriam se reunir na capital para, então, aí escolher o presidente dos Estados Unidos segundo a indicação de cada Estado-membro. Esse sistema é o sistema que está aí, né, até hoje. Né? E é um sistema que vem sendo muito criticado, quer dizer, ele tem uma razão de ser, ele tem uma explicação. Né? Nós já comentamos isso, como que os Estados Unidos da América optou por um sistema de instituições muito fortes, né? Um constitucionalismo muito forte, né? E com grandes limites à democracia. Então, é um sistema de segurança institucional, né? Lembra que nós já comentamos lá atrás, isso é muito importante, que isso está no núcleo da teoria da Constituição, né? A relação entre Constituição e democracia. Lembramos que as primeiras constituições não nasceram democráticas e eram constituições liberais, como é até hoje a Constituição norte-americana. Né? E essas constituições, elas então garantiam qual que era o objetivo da Constituição? Trazer segurança, né? Segurança nas relações jurídicas, segurança nos negócios, né? Segurança nos empreendimentos individuais, na livre iniciativa, livre concorrência, proteção aos direitos individuais que eram, né, no século XVIII, XIX, até a Primeira Guerra Mundial, direitos apenas de homens brancos e proprietários. Né? Isso é muito marcante nos Estados Unidos da América. Vou lembrar que, ainda hoje, né, 1/3 da população negra norte-americana não vota. Né? As pessoas que são presas uma vez na vida, elas perdem o direito de votar. Né? E isso é feito como um mecanismo de afastar, né, o voto afrodescendente. E lembrando, precisa acompanhar as eleições, na Geórgia, né, foi o voto afrodescendente que virou o jogo, né, com relação ao Trump, né, onde então os votos de Atlanta e das maiores cidades, onde está forte a presença negra, né, na Geórgia, vai em peso, né, para o Biden, né, contra o Trump, que é um sujeito racista, homofóbico, né, horroroso. Né? E aí, então, e que esse caso na Geórgia teve a participação de uma senadora norte-americana,
do estado da Geórgia, que fez toda uma campanha, né, para envolver e levar e permitir o voto da população negra na Geórgia. Isso eu estou falando agora, né? Isso aconteceu agora. Então, nós já comentamos isso, é um sistema principalmente de segurança institucional que nasceu feito pelos homens brancos e que mantém os direitos de homens brancos proprietários, excluindo as mulheres, os afrodescendentes, os indígenas, que no decorrer desses mais de 200 anos de história norte-americana vão lutando pelos seus direitos e conseguem, né, vitórias importantes, embora, né, ainda ocorra uma exclusão de parcelas grandes, né, da população negra, indígena, né, na participação do voto, na participação política, né? Não só por motivos expressos da legislação eleitoral, né? Como, por exemplo, a exclusão das pessoas que tenham sido presas. Nos Estados Unidos, um terço da população negra já foi presa em algum momento da sua vida, né? Pelo menos uma semana preso, passou preso. Então, você tem um sistema que é um sistema penal seletivo, né? Como aqui no Brasil, né? As pessoas que são presas são sempre pobres, de maioria afrodescendentes, né? Pois é, a Edmara está lembrando aí que tem um documentário na Amazon chamado Até o Fim, não vi ainda não, A Luta pela Democracia, legal, vou assistir, né? Que fala sobre esse assunto. Tem um documentário também feito pelo Noam Chomsky, né? Que estava na Netflix, que também fala sobre esse assunto. Tem um outro documentário interessante que chama 13ª Emenda, que também estava disponível na Netflix, que fala também desse assunto. Enfim, é um sistema, embora se você vota nos delegados para que eles escolham o presidente, já vou explicar isso. Já, já. Se o voto popular direto não escolhe o cargo, não escolhe. Mas já vou explicar isso, já chego lá. Não tem força popular nenhuma. Espera aí que já vou chegar lá. Calma aí. Né? Então, como eu ia dizendo, é um sistema que privilegia a Constituição, né? E a estabilidade, a estabilidade institucional, né? E não a democracia. Há uma relação, então vamos lembrar disso, eu já vou chegar nisso aí, Pedro, daqui a pouquinho, né? Há uma relação entre, né, Constituição e democracia. As primeiras constituições nasceram liberais e elas tinham, então, portanto, o objetivo de garantir os direitos individuais, inicialmente apenas dos homens brancos, proprietários e ricos. Era assim no mundo inteiro, em todas as constituições liberais, né? Então, você pega aí a primeira Constituição, o constitucionalismo inglês, que começa a ser formado no século XVII, né? A Constituição dos Estados Unidos, em 1787, as constituições do período revolucionário da França, as constituições liberais no decorrer do século XIX, pelo mundo afora, né? Ocidental principalmente, até a Primeira Guerra Mundial, essas constituições garantiam direitos exclusivamente de homens brancos, proprietários e ricos, né? Então, o constitucionalismo liberal vem para proteger o indivíduo. A gente já discutiu muito isso em aulas passadas, mas quem que é considerado indivíduo livre? O homem branco, né? O homem branco proprietário. E para poder votar, você tinha que ter uma renda anual superior a um determinado patamar, né? No Brasil, então, na nossa primeira Constituição, que é uma Constituição liberal e imperial, essa Constituição, né, permitia a participação no sistema político de apenas 1,5% da população. Essa Constituição brasileira de 1824 foi inspirada na Constituição liberal, também monárquica, do período da Restauração, né, de 1816, que permitia o voto de 1 em cada 300 franceses. Isso aí nós já estudamos, nós já discutimos isso, né, e vocês têm muito material, né, na internet, lá no blog, os vídeos gravados das aulas anteriores, né, que a gente tratou disso aí. Bom, então, há uma opção, né? Por quê? Porque há um confronto, né? Lembramos disso, há um confronto entre Constituição e democracia. Constituição visa estabilidade, previsibilidade, permanência. Então, a Constituição norte-americana ela veio interromper o processo, né, de revolucionário, né, que chamamos da Revolução Norte-Americana de 1776. Vem aí algumas
constituições das antigas colônias, né, das 13 colônias, se transformam em estados soberanos, depois formam uma confederação em 1777 e uma federação em 1787. 10 anos depois, então, esses estados-membros abrem mão, né, lembra lá do federalismo centrípeto, né, que nós já estudamos, que é o modelo norte-americano, e criam esse sistema eleitoral de eleição indireta feita por delegados. E por que isso? Nos Estados Unidos há um sistema que nós chamamos de um sistema de filtros que impede que qualquer pessoa estranha ao sistema, né, esse sistema criado pelos chamados pais fundadores, todos homens brancos, proprietários e ricos, né, um simbolismo muito interessante, né? O presidente dos Estados Unidos mora na Casa Branca, né, construída por escravos, né, e a Casa Branca é uma mansão, né? Na Europa, por exemplo, em muitas monarquias constitucionais, monarquias parlamentares, né? É, o rei e a rainha moram em palácios, em castelos, né? Mas o primeiro-ministro mora em casas, né? O primeiro-ministro da Inglaterra mora numa casa igual às outras casas na rua Downing Street, número 10, né? Então você tem um simbolismo. Olha, né, o primeiro-ministro é um cara do povo, né, que veio do povo. O, o rei está lá, a rainha está lá no palácio, né, em Buckingham, e vários outros palácios, né? É, Aqui no Brasil, a gente instalou a República, mas tem uma paixão muito grande pela monarquia, onde os nossos governadores, né, e presidentes, né, moram em palácios. Né? Você fala o Palácio, Palácio da Alvorada, Palácio do Jabuti, Palácio da Liberdade, Praça da Liberdade, né? São palácios, palácios. Nos Estados Unidos é uma mansão, né, que é bem dentro da lógica. É um país feito, né, republicano, mas construído por homens, né, brancos, proprietários e ricos, que são apenas os que podiam votar, né? Então você tem um sistema eleitoral que é muito de segurança, ou seja, que impede que pessoas estranhas aos interesses desses homens brancos, proprietários e ricos, possam chegar ao poder. Mas com o passar do tempo, aí, esses mais de 200 anos, muita luta por direitos, né? E que vão prosperar principalmente no final do século XX, né? Onde aparecem direitos iguais para homens e mulheres, aparecem direitos iguais para homens brancos e negros, embora na prática não seja ainda bem assim, né? Aparecem direitos iguais para pessoas LGBTQI+, etc. Mas isso tudo aí na década de 1960, 1970, 1980, né? Bem recente esses direitos, né? A esmagadora maioria da população está fora, né, desse processo político e com um sistema de apartheid muito rígido e muito forte, né, até a década de 1960 e 1970. Tanto que produziu um Trump que né, o pai dele era Ku Klux Klan, né, um sujeito racista, né, um sujeito violento, né, e homofóbico, horroroso, enfim, né, e que teve o apoio de uma parcela expressiva da população. E aí, então, entra um outro segundo aspecto interessante com relação ao sistema partidário norte-americano. O sistema partidário norte-americano, embora existam vários partidos políticos, só dois partidos políticos se revezam no poder desde sempre: o Partido Republicano e o Partido Democrata. No século XIX, o Partido Republicano é o partido de Lincoln, né, de Abraham Lincoln. Era um partido que vai votar pelo fim da escravidão. Aí eu sugiro que vocês vejam o filme Lincoln, né, que vai trazer, é um filme muito bem feito e que traz algumas informações assim surpreendentes, né? Entre elas de como Lincoln conseguiu aprovar o fim da escravidão, né, com a comprando votos dos democratas, porque os democratas eram a favor da escravidão e eram muito fortes no sul dos Estados Unidos, né, que é onde a escravidão perdurou durante muito tempo. E hoje, outro dia, né, lendo uma reportagem do Le Monde, né, que é um jornal francês, que ele faz um trabalho no Alabama. Até hoje, no Alabama, por exemplo, você tem trabalho escravo, né? Não é dito como escravo, mas eles entrevistavam os fazendeiros do Alabama e falavam: não, aqui, né, os nossos funcionários, né, trabalhadores negros aqui na fazenda, eles têm comida de primeira qualidade, têm casa para morar de primeira qualidade, têm descanso, né? Não tem trabalho escravo. Só que eles não ganham salário. Ou seja, isso é um conceito contemporâneo no direito internacional e no direito brasileiro, por exemplo, de trabalho escravo.
Para você trabalhar por casa e comida, isso é trabalho escravo. Né? Isso existe ainda no sul dos Estados Unidos. Né? A reportagem foi feita no Alabama. Então, esse sistema, né, ele foi construído para manter a segurança constitucional. Né? E a segurança constitucional você consegue, então, com previsibilidade e estabilidade, né, constitucional. De outro lado, a democracia ela começa a ser incorporada, nós já estudamos isso, depois revejam essa parte, que é muito importante para a teoria da Constituição. A democracia começa a ser incorporada lentamente nos textos constitucionais, né, trazendo uma tensão, então, entre democracia e segurança. Né? Democracia significa o quê? Democracia significa liberdade de participação, de construção livre da vontade do Estado, de participação de todas as pessoas, né, que podem se organizar e transformar o Estado. Democracia significa, então, transformação, mudança. E transformação, mudança, significa risco. Constituição já significa permanência, estabilidade, né, eliminação do risco. Nessa convivência entre democracia e Constituição, os vários sistemas democráticos constitucionais do planeta vão ter uma relação diferenciada. Em alguns sistemas, você tem mais democracia, mas o que significa que se perde um pouco em segurança. Em outros, você tem mais segurança, o que significa que perde em democracia. O sistema norte-americano é muita segurança e, logo, pouca democracia. O que mostra, então, um sistema bipartidário, que é caríssimo, né? O Biden, segundo a reportagem que eu li, mas hoje em dia, gente, eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho cuidado de, no momento que eu vou ler as reportagens, diariamente eu abro jornais do mundo inteiro, leio em vários jornais, né, aqui da Argentina, do Brasil, do México, dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Espanha, né, e aí eu procuro, né, tirar assim um ponto de equilíbrio. Principalmente aqui no Brasil, os jornais mentem demais. É muito ruim o momento que a gente vive no Brasil. Então, a informação que eu vou passar para vocês é uma informação que eu li, mas que sempre merece ser conferida, tá bom? Então, você fala, professor, o que você leu aí está errado. Aonde você buscou? Foi no blog tal. Aí eu não acredito também, não. Né? Mas você buscou. Ah, eu busquei no New York Times. Aí já dá para acreditar mais, né? Então, mas mesmo assim, sempre com muito cuidado. Vocês viram a apuração, vocês devem ter acompanhado, né? O cuidado assim dos jornalistas, falam, olha, tal empresa está dando tanto para o Biden, tal empresa está dando para o Trump, né? A Fox News fala uma coisa, a outra fala outra coisa, a Reuters fala outra coisa, o New York Times fala outra coisa. Vocês viram isso? Pois é, que alucinação que a gente está vivendo, né? Que momento horroroso, difícil. Mas as campanhas eleitorais, elas são muito caras, muito caras. Eram, de algum tempo atrás, US$ 1 bilhão. Essa informação que eu li, né, ela diz que o Biden gasta US$ 6 bilhões. Confirmem, confirmem. Né? Mas US$ 1 bilhão, isso é certo. Né? Isso era o que é legal. Ou seja, é muita grana. Né? Mas é muita grana que não representa também lá muita grana para aquele país. Você pega o orçamento militar norte-americano, é mais de US$ 400 bilhões. Então, para uma empresa, né, que fabrica armas, financiar uma campanha eleitoral é brincadeira, né? É troco, é muita grana para nós aqui no Brasil, muita grana, né, para a maior parte do mundo, muita grana, né, mas não é muita grana, inclusive não é muita grana, né, para o Trump, se bem que diz que ele está, né, devendo horrores, né, etc., mas também isso é outra informação que também merece confirmar. Então, o sistema é caro. E o fato do sistema ser caro, e você tem financiamento público de campanha, que é uma importante conquista, financiamento público de campanha, né? Mas o financiamento público de campanha ele é muito pequeno em comparado com o financiamento privado de campanha, que é essa fortuna toda. Então, as pessoas, os outros partidos políticos, não têm chance nenhuma de vencer a eleição, nunca, porque eles não têm acesso a essa grana. Né? Então, o financiamento privado de campanha é uma forma também de segurança das pessoas que construíram o sistema. Quem construiu o sistema? Os homens brancos, proprietários e ricos. Criaram um sistema que mantém esses caras no poder. É um sistema de filtros, que evita que qualquer pessoa estranha ao sistema chegue ao poder. Né? Diria que uma pessoa mais estranha, com chance de chegar aí ao poder,
né, foi o candidato que estava concorrendo pelos democratas, mas que antes era do Partido Socialista, que é o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é um cara que é à esquerda, né? E os dois partidos, democrata e republicano, são partidos de direita, né? Mas os democratas agora têm alguns candidatos, né? Mais à esquerda. Eu não sei, não é uma esquerda, é uma esquerda, não é uma esquerda, né? Assim, o Bernie Sanders, para os Estados Unidos, ele é uma esquerda, né? Para nós, na Europa, por exemplo, nem tanto, né? Mas ele seria um sujeito que mexeria, né, um pouco com esse sistema grandemente estável há mais de 200 anos, que mantém os mesmos no poder, né? Você tem ali uma renovação de 4 em 4 anos de pessoas que estão dentro do jogo político, que construiu o jogo político, que construiu a Constituição e que mantém esse jogo político. Então é óbvio, né? Também vocês estão cansadas e cansados de saber disso, vocês são informadas, informados, né? O Biden não significa nenhuma revolução nos Estados Unidos. O Biden é um cara de direita conservadora, né? E ele é do sistema, ele é de Wall Street, ele sempre apoiou a indústria armamentista. E a vice, né, a Kamala Harris, né, embora é uma mulher, me parece de origem indiana, né, mas que teve uma educação afro-americana, né, e que então se coloca como candidato afro-americana, e isso é de um simbolismo importantíssimo, como foi Obama, mas eles também são do sistema. A Kamala também é uma política conservadora, então não vão esperar nenhuma mudança, os Estados Unidos vão continuar com a mesma política externa, só que sem, né, a coisa horrorosa da homofobia, do racismo, do fascismo do Trump, né? Mas a política externa não vai ter grandes modificações, né? Eu recebi um meme outro dia que traduz muito isso. Tem um avião bombardeio soltando bomba, né, republicano, né, o avião todo cinzento, assim, e embaixo um outro avião com o movimento gay, movimento feminista, movimento afro, soltando bomba do mesmo jeito, né? Então, há uma diferença importante internamente nos Estados Unidos, com a eleição do Biden, com relação à política de imigração, né, e com relação aos imigrantes, a direitos de diversidade. é, Não, não. A política de diversidade, a correlação mas internamente tem, mas a política externa não. Não, Maria Eduarda, aí eu recomendo para vocês, para você, para vocês todas, todos, a leitura de um livro fantástico que eu vou escrever aqui, vocês têm que ler. O livro chama A Linguagem do Império. O autor se chama Domenico Lossurdo. É um filósofo italiano respeitadíssimo, assim, traduzido pelo mundo afora, etc. Ele traz alguns dados nesse livro, como eu disse, toda vez que a gente usa dados tem que trazer a fonte, né? Porque senão fica complicado. Ele menciona, por exemplo, que os Estados Unidos começaram uma guerra a cada 3 anos desde a sua independência. Os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares em cerca de 100 países. Só como comparação, né, a China, que é hoje uma potência militar e econômica, tem uma base militar fora da China. Os Estados Unidos têm 800 bases. Então, é um país do conflito, né, da guerra. E isso é o que aconteceu em 2001, é uma resposta a esses conflitos todos, né? Então, essa sempre foi a política norte-americana, desde a independência. Também, no meu blog vocês encontram também, né, hoje tem uma coleção sobre cartografia da Folha de São Paulo, interessantíssimo. Mas no meu blog vocês vão encontrar, na internet, vocês procurarem com cuidado também, olhando a fonte, né, a expansão territorial norte-americana. É interessantíssimo. Os Estados Unidos, quando nasce, em 1787, era só ali no Nordeste dos Estados Unidos, as 13 colônias, né? E eles vão expandindo para o Oeste, né? Compram a Louisiana, adquirem a Louisiana da França, compram a Alasca da Rússia, invadem o México, né, tomam aqueles territórios todos do oeste, né, ou dos mexicanos, ou dos ingleses, que por sua vez já tinham tomado dos indígenas, né? Então é um país que começa uma expansão territorial com guerras após guerras após guerras, depois invade as Filipinas, invade o Panamá, né, e vai invadindo o mundo inteiro. Então essa é a política norte-americana expansionista territorial e que criou o império, né? Nenhum império, e aí eu não estou defendendo o império, não, pelo amor de Deus, né? Mas nenhum império é feito
né, com hello, hi, tudo bem. Não, o império é feito com violência, com morte, com destruição. Né? Assim foi o Império Romano, o Império Chinês, o Império Mongol, o Império Carolíngio e qualquer outro império que vocês tenham estudado, né, que tenha existido no planeta, o Império Inglês, o Império Francês e o Império Norte-Americano. Né? Então, essa 2001 é uma resposta à política bélica de invasão no mundo inteiro e de exploração de recursos naturais no mundo inteiro, coisa que os ingleses já tinham feito, os franceses já tinham feito e outros impérios, né, desde o Império Romano ou antes do Império Romano, né, também já tinham feito isso. Tá? Então, na verdade, há uma manutenção dessa política externa. Né? O Biden vinha com. Biden, não, desculpa, o Bernie Sanders vinha com um discurso não imperial. Mas isso é uma mudança radical demais e difícil de acontecer, por quê? Porque a economia norte-americana, né, depende do império. Né? Então depende do petróleo que eles tiram do mundo inteiro, dos minerais que eles tiram do mundo inteiro, depende das guerras que eles fazem no mundo inteiro para vender armas, etc. É um sistema que se funda nessa lógica, né? E que é difícil que ele se transforme, né? E para isso só uma crise profunda, né? Crise essa que está beirando aí, né, que pode significar o fim desse império, né? Como qualquer outro império do planeta também, né? Mas fim, sim. Você teve uma ascensão e queda do Império Romano, durou 1000 anos, do Império Mongol, do Império Chinês, do Império Otomano, do Império Carolíngio, do Império Francês, do Império Britânico e assim por diante, né? Então, obviamente que chegará o fim do Império, né, norte-americano, que a gente torça para que ele não seja substituído por outro império, né, que chega de império, chega de guerra, né? Mas a gente tem aí um império que já foi um grande império regional e que agora ameaça ser um império global, que é o Império Chinês, não, o Império Russo, né? Um gigante Império Russo também já foi e que vai voltando, enfim, essa história né, da nossa humanidade. Bom, voltando então aqui para a questão do sistema norte-americano, embora existam vários partidos políticos, né, o partido político você tem dois partidos políticos que recebem doações de campanha, que são os dois partidos confiáveis, e que, portanto, os multimilionários, né, e as empresas norte-americanas doam para esses partidos. E, portanto, e aí, gente, é só raciocinarmos juntos. Né? Uma grande empresa, uma empresa petrolífera, uma empresa é, de de, de armas, etc., né? Ela não vai doar para um partido pequeno que questiona a sua política, os seus interesses. Óbvio, né? Óbvio. Não vai, né? Não vai doar uma empresa, uma gigante empresa, qualquer das grandes gigantes empresas norte-americanas, não vai doar para o Partido Socialista, Partido Comunista. Óbvio que não. Vai doar para o partido, qualquer outro partido aí, né, que social-democrata, existem esses partidos todos. Não vai doar para esses partidos. Vai doar para os partidos que vão fazer o jogo dessas empresas. Ponto. Óbvio. Né? Não tem nenhuma novidade que eu estou falando aqui. Né? E então, esse dinheiro sempre foi, desde o século XIX até hoje, para o Partido Democrata e Republicano. E, obviamente, os deputados e senadores que essas empresas e que esses bilionários financiam, né, são deputados e senadores que defendem o interesse dessas empresas. Óbvio, claro. E são os que têm chance de ser eleitos, porque eles têm, né, enfim, a campanha eleitoral nos Estados Unidos é caríssima, o cara tem que viajar durante um ano. Né, você tem as prévias antes para escolher dentro do partido, depois você viaja mais o país inteiro de novo, depois você foi escolhido pelo partido. Você tem que comprar horário de televisão, né? Não tem horário gratuito, não tem financiamento público de campanha que dê conta de pagar horário de televisão nas principais redes norte-americanas em horário. Então, é uma campanha que sempre vai levar à vitória os mesmos, né? E nunca saiu. Você fala, mas o Lincoln é um cara de origem simples. Sim, cara, claro, o Lincoln. No século XIX ainda era menos isso, bem menos, era muito mais barato. No século XIX era diferente. Mas no século XX, não. Né? O Obama é um cara do sistema. Né? O Obama é um cara do sistema. Você não elegeria um negro norte-americano que não fosse do sistema. E que também não falasse como um branco, se comportasse como um branco. E tivesse até um fenótipo, né? Com lábios mais finos, um nariz mais afinado, etc., né? Embora a cor é negra. Então, isso também, não vamos fantasiar muito,
né? O Obama é muito melhor que o Trump, mas ele é um cara do sistema, né? Ele soltou bombas, ele fez guerra na Síria, ele fez guerra, né, na Líbia, né? Ele usou drones para exterminar inimigos dos Estados Unidos no mundo inteiro, etc. É a mesma coisa, né? A mesma coisa com um grau de sofisticação muito maior que o Obama tem, né? Com uma diplomacia muito maior e um tratamento aí do ponto de vista interno aí é diferente, né? Inclusive com relação a Cuba, né? O Obama se aproximou, suspendeu o bloqueio, né? Algo que se espere do Biden também agora, né? Mas não muito mais diferença do que isso, não. Agora, obviamente, gente, também que você tem uma sociedade em movimento, né? E tem coisas importantes acontecendo dentro e que dentro do país, dentro dos Estados Unidos, e que o governo, né? E que as instituições também têm que de alguma maneira responder a esses movimentos internos. Então também não é uma coisa congelada, não. É um sistema de segurança, né? Mas não é uma coisa congelada. Você tem mudanças importantes numa sociedade em movimento, né? Que é a sociedade norte-americana. E aí então nós chegamos, né? No como é que funciona o sistema eleitoral. Então ele é um sistema bipartidário de fato. Existem vários partidos políticos, mas dois partidos políticos dominam a cena política desde sempre, que são os dois partidos políticos que recebem muito dinheiro para fazer uma campanha caríssima, né, e que tem que ser toda paga. Então, daí a gente tem uma renovação muito pequena, né, é uma diferença pequena que vai aumentando nos últimos anos, né, a gente tem aí hoje já candidatos eleitos pelo Partido Democrata que já representam, como o próprio Bernie Sanders, né, que já representam algo diferente, né? Então, que sai dessa lógica, que é um bipartidarismo de fato, onde os dois partidos representam o mesmo sistema, os mesmos interesses, os mesmos grupos, a mesma política, etc. Então, os democratas já têm ali, né, vamos dizer assim, se infiltrando, né, dentro do Partido Democrata, algumas lideranças importantes, como aquela deputada federal de Nova York, né, foram eleitas mais mulheres agora, mulheres negras, né, duas mulheres muçulmanas foi eleita, uma mulher indígena foi eleita. Isso é uma novidade imensa. Não tinha mulher negra, não tinha negro, não tinha indígena no parlamento, né? Então, isso já é algo que vai crescendo de um tempo para cá, né? 1960, 1970, e vai crescendo isso, o que significa, então, né, uma boa possibilidade de mudança, e existem pessoas, né, que se movimentam, e principalmente os jovens hoje. Os jovens norte-americanos são cada vez mais simpáticos a um projeto de esquerda, que inclua saúde pública, educação pública, etc., vendo, né, o que acontece nos Estados Unidos, onde 43 milhões de pessoas não têm acesso a nenhum tipo de saúde, que a saúde é privada. E, obviamente, se você privatiza a saúde, o que você tem? Se a pessoa tem muito dinheiro, né, em um país onde as pessoas que têm muito dinheiro têm tudo do melhor. Então, se o sujeito tem muito dinheiro, ele tem a melhor saúde do mundo. Se ele tem meio dinheiro, ele tem meia saúde. Se ele tem pouco dinheiro, ele tem pouco acesso à saúde. Se ele não tem dinheiro, né, e a desigualdade, a miséria, a população de rua tem aumentado brutalmente nos Estados Unidos, se ele tem pouco dinheiro, né, ele não tem acesso à saúde nenhuma. Então, os jovens norte-americanos são mais sensíveis às chamadas reivindicações, né, de esquerda, que são reivindicações que se conectam com a ideia de direitos sociais, ou seja, saúde pública, educação pública, previdência social, acesso à moradia, né? Você tem aí só hoje em Los Angeles mais de 100 mil pessoas desabrigadas sem acesso à moradia. Nova York, 75 mil pessoas sem acesso à moradia. Então, essas políticas de esquerda, que são políticas de bem-estar social, né, elas começam a ganhar força entre os jovens norte-americanos, entre os jovens universitários norte-americanos. Isso também representa alguma mudança, né? E eu diria, talvez até em curto prazo, né? Uma vez que é um sistema que está em crise e que já vem aí dentro dessa lógica há mais de 200 anos. O sistema, então, federal, como é que ele funciona? É realizado uma eleição em cada estado membro. Em cada um dos 50 estados membros, há uma eleição para escolher os delegados dos candidatos. Então, nessa eleição, é uma cédula, não sei se já devem ter visto, é uma cédula complicada ali, porque eles votam, tem lá os candidatos do Partido Democrata, do Partido Republicano, né, e os outros candidatos a presidente. Tem um monte. Né? E, além disso, nas eleições, eles aproveitam e fazem
né, você escolhe ainda alguns deputados, escolhe alguns senadores, né, uma renovação de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, mentira, de 6 em 6 anos de mandato para senador e 2 anos para deputado, né, como já disse anteriormente. E você tem ainda, você vota para escolher um monte de outras coisas do dia a dia. Né? Por exemplo, o uso da cannabis sativa para medicina, ou liberação das drogas. Agora, gente, agora eu não vou lembrar qual estado. Teve um estado agora que descriminalizou todas as drogas. Nessas eleições agora. Não, você tem a descriminalização da maconha, por exemplo, em vários estados norte-americanos já, alguns só uso medicinal, outros a liberação, inclusive, para diversão. Né? Então, nessas eleições, eles aproveitam e põem em votação um monte de elementos. Né? Isso acontece também nas eleições dos condados, né? Nas eleições estaduais. Na eleição dos condados, você tem, por exemplo, eleição para xerife, né, o chefe de polícia do condado, ou o chefe de polícia do estado também é eleito, né, o Ministério Público Estadual ou do condado, né, também você tem eleição. Então, você tem uma participação na escolha, né, muito grande em nível do condado e dos estados, onde está aí a pujança da democracia norte-americana, com os problemas que a gente sabe, que é a questão do racismo, né, etc., mas que vai, né, é uma sociedade em movimento. Em nível federal, não. Em nível federal é bem seguro, né? Então é menos democracia e mais instituição. Em nível do condado, você tem ali uma participação maior, mas aí lembrando um outro elemento interessante. Os dois partidos políticos, eles se dividem, se organizam em torno de uma dicotomia. Lembra que eu já conversei com vocês, né, sobre as dicotomias que dão origem aos partidos políticos. A principal no mundo é capital e trabalho. Você tem os partidos do capital, são os partidos conservadores que pertencem aos grandes capitalistas, né, e meia dúzia de pessoas. Você tem os partidos liberais, que pertencem aos pequenos proprietários, ao comerciante, ao microempresário, né, ao profissional liberal, etc. E do outro lado, então aqui é o campo do capital, no campo do trabalho, você tem os partidos que representam os trabalhadores no campo e na cidade. Né? Então, o empregado do comércio, da indústria, do campo, né, da agricultura, da pecuária, etc. Essas pessoas que trabalham, né, e que então são representados pelos partidos do campo do trabalho. São os partidos socialistas, sociais-democratas, partidos trabalhistas, partidos comunistas, partidos sociais liberais, em alguns casos até, mas então você tem essa divisão entre capital e trabalho. Né? O que acontecia muito no século XIX, e por esse motivo os trabalhadores não podiam votar, é que as pessoas se filiavam aos partidos políticos que defendiam seus interesses. Então, se o sujeito era trabalhador, ele ia para um partido do campo do trabalho. Se o sujeito era um profissional liberal, um pequeno comerciante, um pequeno proprietário, ele ia para o Partido Liberal. E se ele era um grande proprietário, ele ia para o Partido Conservador. E logo que os conservadores são meia dúzia de pessoas, né? Com o próprio nome diz. Né? O sujeito é conservador por quê? Porque ele tem algo a conservar. Né? Então ele tem muita riqueza, muito poder a conservar. Né? Daí que se faz muito aqui, uma brincadeira aqui no Brasil, né? Fala, só no Brasil tem conservador pobre, né? Um sujeito de direita. Porque a lógica é, eu sou conservador por quê? Porque eu tenho um poder econômico, um espaço na economia, um espaço de poder que eu quero conservar. Né? Ou seja, se eu não tenho, né, nada que conservar do ponto de vista econômico, eu não posso ser conservador. É ao contrário, eu tenho que ser liberal ou trabalhista, porque eu tenho que, então, né, reivindicar salários melhores, oportunidades melhores de emprego e de trabalho, né, ou oportunidade de empreendimento, de microempreendimento, etc., para que eu possa conseguir, né, o meu espaço, né, no mercado, o meu espaço na vida e etc. Melhores salários, que eu possa, com esse salário, juntar dinheiro para empreender alguma coisa, etc. Então, isso aí está no campo do trabalho e está no campo do liberal. Né? E outra coisa também que é uma invenção brasileira bastante esquisita, né, são esses liberais conservadores. Né? Então, mas isso aí é muito desconhecimento, despreparo, né, e desinformação. E hoje a desinformação está aí pelo mundo afora, né, especialmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Né? A guerra de algoritmos, de inteligência artificial, o uso da inteligência artificial e de algoritmos para manipular a opinião pública, para enganar as pessoas. Né? Isso aí foi usado com muita força nos Estados Unidos, na eleição do Trump, na Inglaterra, né? no Brexit, e no Brasil, na eleição do atual presidente do Brasil. Bom, então esses dois partidos, vocês vão ver, se vocês pegarem o mapa da votação agora, interessantíssimo. Os Estados Unidos é um país de pequenas cidades.
Estados Unidos tem 26 mil condados, em torno disso, né? 26 mil condados, né? Onde a população desses condados é pequenininha. E as pequenas cidades tendem a serem mais conservadoras. Óbvio, né? Por quê? Você mantém mais suas tradições, né? Há uma vida familiar mais intensa, há o olhar do outro, né? O olhar do vizinho. Isso no mundo inteiro, né? Só nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. As pequenas cidades são mais conservadoras porque elas são mais tradicionais, né? Porque há uma ligação mais íntima, uma presença das famílias, né? Mais próxima, né? Há o olhar do outro, há o olhar daquela senhora que fica na janela, né? Observando. Nossa, a filha da fulana, o filho do fulano saiu, chegou só 3 da manhã. Ah, o fulano de tal chegou em casa assim, assado. Aí ele bebeu muito, você viu ele? Então, esse controle do olhar do outro, né? Um controle conservador, né? Que as grandes cidades não têm. Ninguém está nem aí, ninguém conhece ninguém. Você não olha para o seu vizinho. Infelizmente, né? Mas, você não conversa, não sabe quem que é seu vizinho de porta. Enfim, né? Essa falta desse olhar, né? Esse individualismo exacerbado das grandes cidades, né? Ela não existe nas pequenas cidades. Isso faz com que as pequenas cidades, né? Sejam cidades mais conservadoras do ponto de vista dos costumes, etc., e que tenha um voto mais conservador, enquanto as grandes cidades são mais liberais. Nos Estados Unidos, você tem apenas no censo de 2010, depois confiram isso aí, eu sempre vou dizer a fonte para evitar confusão. No censo de 2010, existiam só 9 cidades norte-americanas com mais de 1 milhão de habitantes. Olha que coisa surpreendente. Você imagina, não, Estados Unidos, grande cidade. Não. São Francisco, por exemplo, é uma cidade com 300, 400 mil habitantes. Né? No Brasil, isso é uma cidade média para pequena. Né? Então, você tem as grandes cidades, Nova York, Chicago, Los Angeles, San Diego. Né? O censo mais recente, eu estava procurando pesquisar isso, né? Eu encontrei uma informação só com relação a Jacksonville, na Flórida, que seria a 10ª cidade com mais de 1 milhão de habitantes. No censo de 2010, Jacksonville tinha em torno de 800 mil habitantes, hoje já ultrapassa 1 milhão. Talvez já tenha outra cidade, mas assim, é em torno de 10 cidades só com mais, com 26 mil condados, você tem apenas 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 1 milhão não é tanta coisa, gente. Mas a cidade do México tem 20 milhões. Né? Então, né, só que o que acontece? O voto das pequenas cidades, no século XX, os republicanos eram anti-escravagistas, eram republicanos de verdade, eram mais progressistas, etc. Enquanto o Sul era democrata, mais atrasado, escravagista e etc. Agrário, aí vem a Guerra Civil, né, essas histórias todas, vocês sabem disso. No século XX, inverte. Os democratas, né, e aí você tem um grupo de jovens democratas do início do século XX que começam a defender a necessidade não só de empresas fortes, mas de um Estado forte e de sindicatos fortes. Então aí você começa a criar as bases para a potência econômica norte-americana do século XX, onde então esses jovens democratas vão defender, né, direitos para os trabalhadores, né, sindicatos de trabalhadores fortes, ao lado de sindicatos de empresas fortes, ao lado de um Estado forte que possa regular esses dois. E a grande expressão desse momento, né, democrata foi Franklin Delano Roosevelt, né, que vai fazer o projeto New Deal de recuperação econômica norte-americana, gerando empregos, trazendo direitos trabalhistas, trazendo direitos previdenciários, trazendo direitos para uma população, né, que não tinha direitos, fortalecendo os sindicatos dos empregados, né, para que esses possam trabalhar com dignidade, com salários muito bons, etc., e construindo a partir daí a classe média norte-americana poderosíssima, poderosíssima. Você tem, então, na década de 50, 1950, 1960, né, uma classe média poderosa que a gente vê nos filmes daquela época, né, todo mundo muito feliz, etc., mas não se esqueçam que atrás dessa maravilha toda, né, racismo, machismo, está lá presente. Mas, na classe média, e aqui é uma classe média branca, de trabalhadores que passam a ter salários invejáveis pelo resto do mundo afora. O trabalhador norte-americano e os sindicatos dos trabalhadores, e lá você tem muitos sindicatos por empresas, são os responsáveis por conquistas de direitos trabalhistas. Né?
Então, os trabalhadores se organizam, criam sindicatos poderosos e esses sindicatos, né, atuam, né, frente aos sindicatos das empresas, né, aos empresários, etc., né, reivindicando direitos, pressionando, se organizando, fazendo greve, com isso conquistando direitos, o que vai fazer, o que vai criar a classe média mais poderosa do mundo na década de 1950, 1960. Então, são trabalhadores da indústria automobilística, né, são metalúrgicos, né, que vão ter um salário excelente, vão ter uma casa de campo, né, vão ter um carrão na garagem, vão ter uma boa casa, né, na cidade e etc. Então você tem aí essa lógica de um equilíbrio, né, essa coisa assim de a gente achar que tem que explorar trabalhador, né, que tem que pagar pouco, etc. Isso aqui também é só de uma visão tacanha, pequenininha, né, de alguns empresários e economistas brasileiros que acham que tem que pagar uma merreca para o trabalhador. Não. O que o Ford, por exemplo, fez nos Estados Unidos no século XX? O Ford vai pagar o trabalhador dele, em média, 3 vezes melhor do que o outro. Ele falava, olha, o automóvel que meu trabalhador fabrica, ele vai comprar. E eu vou vender mais automóvel com isso, eu vou ganhar mais dinheiro com isso, eu vou gerar mais emprego. Gerando mais emprego, eu vou gerar mais consumidor. Gerando mais consumidor, eu vou aumentar meu lucro. Aumentando meu lucro, eu contrato mais e assim por diante. Essa era a lógica no século XX. Né? Não é mais hoje a lógica nem dos Estados Unidos, nem do mundo, que hoje é o mercado financeiro. Hoje não interessa mais trabalhador, desse sujeito morrer de fome, desse sujeito na rua, etc., aqui em qualquer outro lugar. Né? Com exceções, claro. Mas a lógica naquela época industrial de crescimento norte-americano era essa. Eu tenho que pagar bem o trabalhador, porque esse trabalhador ele vai comprar o bem que ele produz na minha indústria. Ele vai gerar emprego no comércio. E no comércio, comprando do comércio, no comércio, vai gerar emprego no comércio. E esse cara que está trabalhando no comércio, que ganha bem também, vai comprar também da minha indústria. Né? Vai comprar. Então, todo mundo tem a ganhar. Essa lógica de uma bola de neve, que foi o New Deal. O New Deal, o que o Roosevelt faz, né, que era um democrata? O que o Roosevelt ele vai, né, fazer com que investimento estatal, investimento em infraestrutura, né, pública, construção, é o PAC que aconteceu aqui no Brasil com Lula e com a Dilma, é o New Deal. Você investe, o Estado vai gastar dinheiro para construir rodovias, ferrovias, né, casas populares, etc, etc. O Estado gastando dinheiro, ele reativa a economia, por quê? Porque agora, quando ele começa a construir ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, etc., ele começa a pagar salário. Pagando salário, esse cara que estava desempregado, ele começa a consumir do comércio. Ao consumir do comércio, o comércio começa a consumir da indústria e do setor agrícola. Consumindo da indústria do setor agrícola, ele começa a gerar emprego, né, nesses setores. Gerando emprego, vai pagar salário. Pagando salário, esses caras vão consumir do comércio, que vão consumir da indústria e do campo. E aí você tem uma bola de neve e a economia cresce. O Brasil chegou à quinta economia naquele período, né, e hoje despencamos lá para os últimos, né, para os mais de 11º, né, atrás, né, que foi também o sucesso do crescimento chinês e outros, que foi o sucesso do crescimento norte-americano, né, a partir da década de 1930, né, e depois também a continuidade do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os democratas no século XX passam a ser os progressistas. E os republicanos, que eram os progressistas do século XIX, né, passam a ser os conservadores. O eleitorado republicano passa a ser um eleitorado das pequenas cidades. Olhem a votação, o mapa, vocês encontram isso nos jornais americanos e tudo. Né, que vocês vão ver lá. O azul são grandes cidades, são círculos grandes. Né? Os vermelhos são os círculos pequenos, pequenas cidades. Né? Então, a população conservadora, né, vota republicano e os progressistas votaram e votam normalmente democrata. Bom, e aí então, em cada estado você tem uma eleição. E como é uma federação muito avançada, muito descentralizada, né, cada estado tem uma legislação eleitoral diferente. Isso vocês viram também agora, né? A confusão que foi. Né? Mas essa confusão, né, ela tem várias motivações, entre o voto pelo correio, né, que estranho isso, mas enfim. Mas é porque cada Estado membro tem uma autoridade eleitoral. Não é como aqui no Brasil, onde você tem o Tribunal Superior Eleitoral, né, você tem um poder judiciário que cuida das eleições. Lá não. Lá cada Estado fiscaliza a sua própria eleição naquele Estado,
né? E não tem um órgão judiciário que fiscalize as eleições, né? Então, cada estado vai ter uma autoridade, né, que eleita em geral, né, que vai ser responsável pela organização da eleição aqui, etc., a fiscalização da eleição. Então, são regras diferenciadas. Isso é uma marca federal muito forte, ou seja, uma marca de um federalismo muito avançado, né? E aí, então, o que acontece até hoje é o seguinte: não é o povo que escolhe diretamente o seu candidato, né? Então, vamos agora responder aquela pergunta lá, né? O voto direto, por exemplo, a Hillary Clinton, nas últimas eleições, ela teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. E o Trump foi eleito, né? Agora também, né, o Biden teve milhões de votos a mais, né? E isso já aconteceu outras vezes. Como é que funciona? O povo, quando ele vai votar lá na cédula, ele escolhe, ao escolher, por exemplo, vota Biden, não escolher Biden e Kamala Harris, ele vai votar nos delegados que, que os democratas escolhem para participar do colégio eleitoral que vai escolher o presidente da República. E cada estado membro tem um número de delegados proporcional à sua população. Mais ou menos proporcional, mas é mais ou menos proporcional. O que que é? Como é que você calcula o número de delegados por estado membro? Por exemplo, vocês viram lá, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas vocês encontram fácil na internet também. Vamos supor que, gente, qual é? Califórnia. Califórnia tinha 55 delegados, né? Então, o povo da Califórnia vai lá, vota para Biden ou Trump, né? O que vencer na Califórnia, né, e foi o Biden que venceu, ele tem o direito de escolher os 55 delegados que representam o estado da Califórnia na eleição para presidente, que vai ser agora em dezembro, né, no colégio eleitoral. Tá? Então, aí você tem um outro elemento complicado, que aí tem muita crítica com relação a isso. Não há proporção. Por exemplo, se o Biden vencer, né, por 1 milhão de votos de diferença, ou por um voto de diferença, um voto seria complicado, mas é isso. Se ele vencer por 1 milhão de votos ou por um voto de diferença, o que vencer na Califórnia leva todos os delegados da Califórnia para a convenção que vai para o colégio eleitoral, né? Então, esse era o jogo que vocês viram aí, né? Por exemplo, Alasca. O Alasca tem 3 delegados, né? A Califórnia tem 55, o Texas, aí eu não lembro mais. O Texas tem 40 e poucos, a Flórida também, tem outros que tem 10, 20, 5, 3, 8, né? Vai mudando de acordo com a população, né? O número de delegados é correspondente ao número de deputados somado ao número de senadores que cada estado tem. É apenas um número. Ou seja, o colégio eleitoral não são os deputados e senadores que votam para presidente, são delegados. São pessoas escolhidas pelos candidatos e pelo partido político, de confiança do partido político. Tá? Só tem 2 estados, o Maine e mais um outro, que é onde há proporcionalidade de votos. Em todos os outros 48 estados, quem vencer a eleição no estado, seja por ou seja por 1 milhão de votos, 10 milhões de votos, não importa a diferença, leva todos os delegados daquele estado. Isso então explica por que que a Hillary venceu a eleição popular e perdeu a eleição no colégio eleitoral. Porque nos estados em que ela venceu, ela conseguiu uma distância muito maior, né? Principalmente nas cidades mais populosas, a distância é muito maior. Vocês viram isso. Tinha cidades onde o Biden tinha 80% de votos. E outras que o Biden perdeu foi 49% a 50%. Então, isso acontece muito, né? Você vai ter, então, muitas vezes o que vence a eleição popular, né, não vence a eleição no colégio eleitoral, porque o jogo é ganhar os colégios eleitorais mais importantes. Foi esse jogo que o Trump fez muito bem na última eleição e que também fez, né, porque a mudança foi estreita, né, em alguns estados que lá no finalzinho deram a vitória, né, para o Biden. Então, pois é, isso, importante pergunta. E aí, então, vem as coisas delicadíssimas, né, que vêm pela frente, né? Bom, então até aí vocês entenderam, né? É uma eleição onde cada estado indica os delegados vão ter que se reunir, né?
e vão escolher o presidente. De um tempo para cá, isso é feito automaticamente, né? Ou seja, o cara venceu os delegados, o cara já vai lá e faz o discurso. Mas para ele ser presidente, precisa reunir o colégio eleitoral e precisa depois da ratificação do Congresso. Então, o que acontece? Esses delegados são obrigados a votar no seu próprio partido? Não, não são. Só que, de um tempo para cá, isso não tem acontecido nenhum tipo de deslealdade, vamos dizer. Mas a última vez que isso aconteceu, e aí eu cito a fonte de novo, isso eu li no livro Direito Constitucional, né, de um grande autor de direito constitucional brasileiro chamado Pinto Ferreira, né, que ele tem um livro de 2 volumes, onde ele estuda o constitucionalismo norte-americano, brasileiro, inglês, francês, soviético, né, esse livro excelente, um clássico. Né? Nesse livro ele menciona que na eleição, é um livro mais antigo, então a informação que eu vou passar talvez, né, isso tenha ocorrido mais proximamente, mas não tenho notícia disso. Na eleição do Kennedy versus Nixon, né, há alguns delegados democratas do Kennedy, no dia da reunião, votaram para o republicano Nixon. Mesmo assim, o Kennedy venceu, mas por uma margem apertada e emocionante. Então, isso é uma grande deslealdade, né? Mas a gente pode imaginar. Gente, e aí, só um parênteses, né? Essas informações a gente recebe muitas vezes por filmes. Tem um filme, uma seriado legal que faz citações de momentos reais da história política norte-americana, que é o House of Cards. Já devem ter visto essa série, muito boa. Não exagera, né? Tem exageros assim, mas são citações, ela vai construindo com citações de casos concretos que aconteceram. Né? E aí, é excelente essa série. E aí, então, o que acontece? Você imagina a pressão que o poder pode exercer sobre esses 538 delegados até dezembro. Imaginar que o Trump ainda tem 2 meses de mandato. E ele não é um cara bonzinho, né? Ele é mau, fascista, ele é bandido, né? Esse cara vai, eles vão ter que domar esse sujeito. E aí, então, você imagina, olha, por que que um delegado... eu não acredito que isso vai acontecer agora, não. Eu acho que de jeito nenhum. Não acho que não acontece mais, não. Vamos imaginar lá no... Gente, saco esse telefone. Vamos imaginar, lá na década de 60, por que que aquele delegado, né, do democrata, no momento que ele ia votar, em vez de ele votar democrata, ele foi escolhido pelo Kennedy, ele foi escolhido democrata, é chamado de grande eleitor, é um cara respeitado. Por que que ele vai votar no republicano na hora H? A gente pode imaginar, olha, pode ser que o Nixon tenha telefonado para ele e tenha argumentado, falou, olha, eu sei que você a vida inteira foi democrata, que você, né, acredita no Kennedy, etc., mas olha só, ouve aqui meus argumentos. E o cara ouviu os argumentos do Nixon e mudou de ideia, não é? Pode, pode ser isso, não pode? Ou pode ser qualquer outra coisa que a gente vê nos filmes, mas que a gente não tem confirmado. E não tem confirmado por quê também? Porque o voto, e aí a Suprema Corte norte-americana já decidiu isso. Os delegados, a pergunta que foi feita, né, e a Suprema Corte decidiu. Os delegados são obrigados a votar no seu próprio partido? Não, porque eles são homens livres. Então, essa é a lógica liberal, né? Então, você não tem um compromisso com o coletivo porque você é um indivíduo livre. Então, mesmo que você tenha sido a vida inteira democrata, tenha se comprometido a votar democrata, como você é um indivíduo livre, se você quiser, lá no dia você pode votar republicano. Isso a Suprema Corte já se manifestou. E aí vem uma segunda pergunta que acompanha essa. O voto é secreto ou é aberto? Aí a Suprema Corte diz: o voto é secreto. E aí, então, é que você abre para essas infinitas possibilidades de jogo político pesadíssimo, que afinal de contas está falando de um sujeito que terá muito poder, né? Que terá um poder de decisão sobre muitas questões que envolvem o mundo inteiro. Nós estamos falando ainda, né, da maior economia do planeta, que vai sendo ultrapassada pela China já, mas que ainda né, o maior poderio militar do planeta, disparado, e que é um poderio cultural, né, na música, arte, cinema e etc., que também é o maior poderio cultural do planeta. Então, o cara que assume o controle disso aí, né, obviamente que ele não assume o controle total disso, mas ele está, né, na presidência desse país,
né, é algo que envolve muitos interesses, brutais interesses, gigantescos interesses, né? Então aí a gente pode concluir, por óbvio, né, que é claro, é óbvio, gente, é óbvio que que o poder, ou seja, os grupos que estão no poder, o poder efetivo nos Estados Unidos, o deep state norte-americano, né, poder dos magnatas, das gigantescas empresas que são mais poderosas do que muitos países do mundo afora. Vocês acham, sinceramente, que esses caras vão deixar que o povo norte-americano escolha livremente o sujeito que vai mandar no país? Vocês acham que isso tem algum sentido? É óbvio que não. Por isso que é um sistema de controle muito fechado, de fortes instituições e pouca democracia. Né? Ou seja, a possibilidade do povo, se a gente pegar as democracias contemporâneas, vamos supor que a gente tem uma possibilidade assim, de escolha entre A e Z. Entre A e Z. Né? A maior parte das democracias constitucionais vão permitir que as pessoas escolham entre A e F, entre A e D, A e E. Não muito além disso, não. Tem um monte de coisa que não pode ser escolhida. E que a Constituição diz que não pode ser escolhida. Né? Nos Estados Unidos, essa escolha é entre A e B, entre democrata e republicano. As outras várias escolhas estão fora de alcance, porque é um sistema de segurança, que você não vai entregar, né, para qualquer um. Ah, vamos deixar o povo agora resolveu escolher um, né, sujeito de um partido X ou Y que vai ameaçar o poder de quem efetivamente manda nos Estados Unidos nos últimos 200 anos, das famílias que mandam, das empresas que mandam, etc. Não vai deixar, é óbvio que não vai deixar. E se for eleito, matam, como já mataram vários. Né? Mas não vai chegar, não vai chegar a ser eleito. Né? Não tem como. Então é um sistema que vai mudando lentamente, mas é um sistema que está em crise radical hoje. O Império está em crise. Então, com a crise do Império, tudo pode acontecer. E muitos especialistas e muitos teóricos norte-americanos têm apontado até uma possibilidade de uma guerra civil, né? Como já houve no século XIX. Isso não está fora de cogitação. Outro dia começavam a falar na independência da Califórnia, e já foi a sexta economia do planeta, e a Califórnia não ia querer ficar mais 4 anos com o Trump, né, destruindo o império e destruindo o país internamente, jogando norte-americanos contra norte-americanos. Então, você tem é muito interessante o estudo disso, né, é complexo, e é isso aí. Bom, gente, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Não, que silêncio, gente. Tudo certo, professor. Tudo certo? Entendido? Compreendido? Deixa eu te perguntar, já pode começar a enviar o questionário, a segunda parte? Pode, que me ajuda, inclusive, que eu já vou corrigindo, que eu estou com. Nossa, estou com muito questionário para apurar aqui, igual os votos da Ah, não, eu Pensilvânia. tenho que Né? mandar essa Não, semana. manda assim que eu já vou corrigindo, que eu estou até atrasado. Hoje eu vou ter que ficar corrigindo aqui o dia inteiro os que já chegaram, né? Da turma da manhã, da tarde e da noite. Então, quanto antes chegar, melhor para mim. Ô, gente, então é isso aí. Né? Por hoje, então, falamos do federalismo norte-americano. A aula de amanhã a gente fecha a questão das competências do federalismo brasileiro e na próxima semana a gente começa os sistemas de governo. E aí então vamos estudar, né, o presidencialismo, o parlamentarismo, que é a última parte da matéria e com isso, né, nós cumprimos o nosso dever. Gente, brigadão. Os relatórios, pode mandar também. Manda tudo de uma vez que eu já vou corrigindo, vou adiantando. Beleza? Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Espera que eu tenho que parar a gravação aqui.